Olá, salve, salve, muito bom dia. Vai começando aqui pela Jovem Pan mais uma edição do nosso a revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quarta-feira, dia 5 de setembro de 2018. De olho na chapa. Você conhece bem o vice do seu candidato à presidência? A história recente do Brasil, da qual fazem parte Sarney, Itamar Franco e Temer, mostra que é preciso conhecer. Depois não adianta reclamar. A gente te ajuda e traz para você os destaques do debate realizado ontem entre os candidatos a vice-presidente. Operação secreta. 13 anos depois de ser roubado, sapatos de Dorothy, do icônico Mágico de Oz, são recuperados pelo FBI. Proposta indecente. A apresentadora Xuxa diz que ficou mal quando o rei do pop, Michael Jackson, propôs que ela gerasse os filhos dele. Daqui a pouquinho a gente confere os detalhes desta história. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando e você é o nosso convidado especial para essa manhã de quarta-feira. Vem com a gente. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar. Vamos lá para a nossa hash de hoje. Temos uma hashtag maravilhosa que tem a ver com saúde ou com a falta dela, Ed. Ontem, a prestigiada revista Lancet Global Health divulgou um estudo dizendo o seguinte: quase metade da população adulta no Brasil não pratica o mínimo de atividade física recomendada. Ou seja, esse grupo, no qual acho que estou inclusa, Edgar, corre um risco maior de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, demência e até alguns tipos de câncer, Ed. Infelizmente, tenho que dizer que eu acho que também, hein? Porque você vai me perguntar o seguinte: qual que é o mínimo de exercício que devemos fazer semanalmente? Vamos lá. Aí eu te respondo, queridos, vamos lá. 150 minutos de atividade moderada. Semana? Isso? Semanalmente. Bom. O que seria uma atividade moderada? Uma caminhada rápida, sim, subir escadas, então 150 minutos, né? Uhum. Depois 75 minutos, Edgar, de atividade intensa. Ou né? um ou outro, é isso? Aí é dar uma corrida. Não, é tudo isso. É. Corre rápido, né? Dá um sprint lá. Uhum. Isso é semanal, hein? 75 minutos. Isso é uma tática Continuo boa pra quem achando que corre. eu tô falhando miseravelmente nessa conta. Eu não sei como é que vocês estão aí no clube da ginástica, entendeu? Subindo uma escada, não sei. Eu tento, mas às vezes esse mínimo aí que você tá falando, pra mim, ele fica restrito ao mês. Como eu sou de humanas, o difícil é fazer essa conta, né? Ficar contando se eu fiz 150 minutos de alguma atividade, 75 de outra, semanalmente, piorou muito, porque divide por 7, Edgar, não sei. Tô meio confusa. Então eu quero saber se vocês estão, ou estão praticantes, ou o que é que vocês fazem pra hashtag eu malhando. Não é maravilhoso isso? Eu sei que você tem GIF, você tem meme, tem muita Jane Fonda aí pra você usar nessa internet. E eu tô esperando a participação de vocês e os comentários a respeito do programa hashtag eu malhando. Boa. Se a gente for pros assuntos mais comentados do Brasil, tem prêmio pra vocês tomarem aquele whey e suarem aquela camisa do Morning Show. Esse é o tema da nossa enquete pelo WhatsApp também. Manda pra gente aí, diz como é que você faz, né, pra manter a forma, você pratica exercícios? Conta pra gente como isso mudou a tua vida. Mande mensagens em vídeo, pode colocar aquele vídeo malhando, né? Tem muita gente que faz esse vídeo malhando, né, Paulinha? Suada, aquela foto do depois, né? Aí, queremos saber. E aí, tá dando uma corridinha no parque? Dando uma pedalada na magrela? E aí? Divida com a gente essa experiência em vídeo. Conta como a prática de exercícios mudou a sua vida. 11 931 7009. No mais, pra ver o Morning Show, vai lá no aplicativo da Pan, também no nosso site jovempanfm.com.br, no nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp, além das mídias sociais, estamos no Instagram e no Facebook, com conteúdo extra na nossa página. Passe por lá, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Quem se lembra desse filme aqui, ó, e desta personagem? Olha lá. Vão apreciando, olha aqui, ó.
Você lembra, Paulinha? Com certeza você lembra disso. Olha, eu assisti esse filme cerca de 400 mil vezes na minha vida. O meu avô tinha um VHS. Você lembra quando lançou no cinema? Em 1939 ainda não estava viva, querido, mas depois pude assistir a versão Technicolor, porque eles fizeram depois a versão, a gente tá vendo a versão em preto e branco. Deram um tapa aí, olha. E o começo do filme é em preto e branco, né? A gente tá vendo imagens do filme O Mágico de Oz, de 1939, um verdadeiro clássico do cinema mundial. E a personagem Dorothy, vivida pela grande Judy Garland. So Young. Tão jovem. Cujos sapatos foram roubados há 13 anos e finalmente recuperados pelo FBI. Paulinha, que história, daria um filme. É uma história muito louca, Edgar. Vocês se lembram que logo que Dorothy chega ali na terra de Oz, o que acontece? Mata uma bruxa sem querer, né? Casa cai em cima da bruxa e ela ganha os sapatinhos vermelhos. Que depois descobriremos o quê? Que são mágicos, Edgar. Judy Garland usou 4 sapatinhos vermelhos para filmar O Mágico de Oz, que é um marco do cinema, né? É um filme muito lembrado aí por todas as gerações, ainda hoje. Teve os seus remakes e tal. E um desses sapatinhos foi furtado em 2005 de dentro de um museu, do Judy Garland Museum. E foi muito misterioso, Ed, porque os assaltantes não foram pegos pelas câmeras de segurança, não deixaram impressões digitais, Edgar. Sabe o que sobrou? Apenas uma lantejola do sapatinho como pista. É uma história realmente de cinema. E aí, chegou-se a oferecer $1 milhão, pistas sobre onde estarão os sapatinhos. Nada aconteceu. Tinha uma especulação também de que o real dono do sapatinho, que é o Michael Shawn, podia ter sumido com o sapato para pegar o dinheiro do seguro, $800 mil. Veja bem como é valorizado esse sapatinho. Mas foi um desaparecimento completo, sem nenhuma pista, e agora o FBI disse que encontrou os sapatinhos. E a história deve ser tão misteriosa, Edgar, que eles convocaram uma coletiva para a tarde de hoje para explicar o que é que aconteceu com eles durante todo esse período. Mas como eu te falei, são 4, né? A gente tá falando de um par agora reencontrado. A gente tem um outro par dos sapatinhos no Smithsonian Museum. Olha que difícil. Até esse museu fez um crowdfunding aí para levantar uma grana e construir uma redoma de vidro high-tech para preservar os sapatinhos. Você vê como os museus lá fora estão um pouco mais ligados nessa história de preservação e cuidado, né? Sabe que 5.300 pessoas de 41 países doaram $300 mil para fazer aí esse novo lugar do sapatinho. E a gente teve um outro que foi comprado pelo Leonardo DiCaprio e pelo Steven Spielberg num leilão. Especula-se que o lance inicial era de $2 a $3 milhões e eles doaram para a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Esse sapatinho já no ano que vem deve estar exposto aí numa exposição do acervo de Hollywood, que vai ser organizado pela Academia. E a gente ainda tem um outro que era de uma coleção da Debbie Reynolds e que foi vendido por $612 mil em 2011. Você vê que essas memorabilias, é assim que fala, Edgar? Sim, memorabilia. Sempre tem um valor que a gente não consegue imaginar. Que sapatinho caro, querido. Que confusão. Por isso que fica na mão, né? Desses do DiCaprio, os caras excêntricos. Quem que tem essa grana pra gastar num sapatinho, né? Exatamente. E agora eu tô esperando essa coletiva da FBI pra entender o que é que aconteceu com esse sapato desde 2005, Edgar. O que será o mistério do sapatinho aí do Mágico de Oz? Isso aí. Olha, essas atrizes, a Judy Garland, por exemplo, padeceu muito ali, né, daquela pressão, né, dos diretores de Hollywood. Começou muito menina, como você falou, né? E viveu muito tempo da vida à base de remédios ali pra manter o peso. Imagina, esse showbiz aí não é bolinho, né, pra seguir adiante. E tem umas coisas insólitas que acontecem em todos os âmbitos artísticos. Aqui no Brasil, por exemplo, vocês sabiam que a apresentadora Xuxa recebeu uma proposta indecente do cantor Michael Jackson? Não. É isso. Ela contou essa história durante uma entrevista, viu? O Vini deve ter acompanhado, vai dar detalhes pra gente agora, pro canal da Giovanna Eubank, né? Que ela mantém um canal no YouTube. A Xuxa foi a entrevistada e revelou essa pérola, hein, Vini? Isso, sempre tem algo a revelar, né? A apresentadora Xuxa Meneghel, né, Edgar, que hoje está ali na Rede Record, e ela contava sobre carreira, sobre relacionamentos,
sobre o romance agora que mantém com o Juno Andrade, que inclusive vai apresentar junto com ela agora a próxima temporada do reality Dancing Brasil, a forma como ela mima bastante a sua filha, a Sasha. E no final da entrevista realmente veio o ponto mais interessante, aí o ponto mais curioso, em que ela dizia ali sobre alguns mitos ou verdades da sua vida, quando ela falou de como conheceu o Michael Jackson, né? Primeiramente, num show que ele fez na Espanha, onde eles se conheceram, e ali o Michael chamou ela para conhecer a casa dele lá em Neverland, né, Edgar? E aí ela foi, ele disse que ele foi muito gentil com ela, recebeu super bem lá na casa dele, fizeram grandes passeios, conheceram lá os bichos do Michael Jackson, né, todos os lugares lá da mansão dele. E no final, quando a Xuxa ia embora, o empresário de Michael Jackson a abordou e fez o seguinte pedido para a Xuxa. Vamos ver. Posso fazer uma pergunta para você? A gente está muito interessado que você estude uma proposta. A gente pode te mandar um contrato para você estudar, porque a gente está procurando uma pessoa para ser mãe dos filhos do Michael. Meu Deus. Aí eu assim, oi? A gente gostaria que você assinasse um contrato onde você seria, tipo assim, acredito eu não vi o contrato, que ia ser só, não é casar, mas era pra levar os filhos dele no ventre, vamos dizer assim. Aí eu falei, não dá não, vou levar filho, vou dar pros outros. Meu Deus, não acredito! A ideia deles era assim, eu tava fazendo o programa na Espanha, eu tava fazendo o programa na Argentina, começando a fazer o programa nos Estados Unidos, e ele tinha estudado isso tudo, entendeu? Então eu acho que eles estavam buscando uma pessoa saudável, que não bebe, que não fuma, que não cheira, que não sei o que, loira, linda, maravilhosa, né? Que é um sucesso. A ideia era ter esse DNA, ser loira de olho claro, e que gostasse ainda de criança, tudo, porque eu acho que daí ia juntar. Que ele tinha essa coisa de amar as crianças. Achei um pouco assim, tipo, sei lá, me senti um pouco mal por isso, sabe? Sim. Eu não achei assim, eu não fiquei lisonjeada, não saí feliz da vida, Michael Jackson. Né? Eu fiquei, mas o cara me chama aqui pra dizer que quer pra fazer que eu essa leve proposta. no ventre os filhos dele, não meus filhos. Como assim, sabe? Eu fiquei meio chocada, saí dali meio assim, Já imaginou isso aí, Edgar? O Michael Jackson queria que a Xuxa fosse uma espécie de barriga de aluguel ali, né? Hospedeira. Hospedeira dos filhos de... Já pensou se ela aceita esse convite? Os dois gostavam de criancinha, né? Então tava... Mas se fosse hoje em dia, será que a Xuxa faria parte do Me Too? Por quê? Você acha que foi Será que seria um assédio, assim, hoje em dia? Não sei, cara. Acho que foi um contrato. Foi muito claro, assim. Chegou e falou, olha, a proposta é essa. Tem um contrato. Gostaria? Foi por meio do empresário, né? Quer dizer, mas uma coisa muito bem-vinda à formal, excentricidade, né? Eu acho que é bem excêntrico, né? Agora, muita gente acusa várias mulheres de transarem com caras famosos pra ter filho e garantir sua vida. Vejam que Xuxa teve uma oportunidade aí e achou estranho, simplesmente ética e moral, achou muito hashtag esquisito. Mas você viu que a enfermeira que acabou sendo a mãe, aceitando talvez esse contrato, ela era uma loira de olho azul também, olho claro, né? Você vê que o target não mudou. O target não mudou, como a Xuxa disse aí, que o cara, o empresário já disse pra ela, olha, é esse perfil, é esse O DNA. Michael Jackson vai propor isso pra Xuxa, como se a Xuxa estivesse preocupada com a conta de luz no mês seguinte, né? Tipo, ela já tava numa fase da vida, fase da vida bem, né, consolidada, já era bem Agora vai famosa, ele propor né? isso pra mim. Eu carregava os filhos dele no ventre fácil, velho. Dependendo do dinheiro, hein, Paulinha? Vamos seguir na política, Caio, com você mesmo, meu camarada. Nesse momento, vamos falar aí pros nossos ouvintes, na tua análise aí, como é que como é que tá a candidatura, o futuro da candidatura do ex-presidente Lula. Tá na mão de quem, hein? Do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin. Este senhor simpático que parece o chefe dos Jetsons, né? Que tá na imagem para você que nos acompanha pelo YouTube. Todo mundo conhece a cara do Fachin, né? Os ministros do Supremo estão bastante conhecidos. Tá na mão do Luiz Edson Fachin porque ontem, mais uma vez, a defesa do ex-presidente Lula entrou com um recurso, protocolou um pedido de disputa aí para que o Lula seja mantido na disputa presidencial. Tá nas mãos do Fachin porque é mais um recurso dentro de um processo que já estava rolando no próprio Supremo Tribunal Federal desde abril desse ano. Ou seja, os advogados do Lula, que não são bobos nem nada, claro, são muito bons, eles
protocolaram mais um pedido dentro de um outro pedido que já existia, que já estava na mão do Fachin. Caso registrassem um pedido abrindo um novo processo, indo por uma nova via, haveria sorteio entre os 11 ministros e isso poderia caber à sorte deixar nas mãos do Fachin ou não. Ele só teria uma chance dentro de 11. Aliás, dentro de 10, né? A Carmen Lúcia não cairia. Para quê? Para ser o relator desse pedido. Como há esse risco e o Fachin é o único nesse momento que já decretado está de acordo com a linha de raciocínio dos advogados do Lula, naquela história da ONU, olha, a liminar da ONU para que o Lula seja mantido candidato é verdadeira, a ONU tem força dentro do Brasil. Foi o único juiz que votou favorável, né? O Fachin é o único ministro que pensa assim como os advogados do Lula pensam. Então eles falaram, bom, a gente vai protocolar um recurso, o Fachin a gente tem certeza que pensa como nós, vamos manter o Fachin aí na relatoria, ou seja, abre um recurso dentro de um processo que já existe, não abre um novo não, porque aí vai saber na mão de quem vai cair. Bom, agora com isso, cabe ao Fachin decidir se ele mesmo vai julgar ou se ele vai jogar para o plenário ou para a segunda turma. Os advogados do Lula, que não são bobos nem nada, já fizeram isso e dentro do mesmo protocolo, do mesmo pedido protocolado, eles colocam na última linha assim, Fachin, faz o seguinte, joga para a segunda turma julgar também, não fica pro senhor não, o senhor está bastante atarefado, joga para a segunda turma. A segunda turma tem quem? Lewandowski, Gilmar Mendes e tal. Então é o pessoal mais mãezona aí dos... A turma do deixa. Os caras errados. Então esses são os dois pedidos protocolados agora pela defesa do Lula. Está nas mãos do Fachin decidir se ele vai ou não continuar sendo um candidato. Muda aquele prazo de 10 dias de definir um novo candidato? Não muda. Nada, inclusive, hoje no Jornal Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, que sempre tem uma informação ou outra privilegiada por dentro do PT, já disse que já é dada como certa a troca do Lula com o Haddad aí dentro dos próximos, dentro desses 10 dias, que na verdade vence na terça-feira que vem. Ô Joel, vamos lá, sobre essa atitude aí, sobre esse voto especificamente que gera toda essa questão e essa dúvida agora em torno dessa candidatura ou não e da situação do ex-presidente Lula. Então. O Fachin tá lá colocado por quem a gente sabe, né, quem colocou o Fachin. É um pouco também dessa interpretação da lei que vem muitas vezes torta, e eu puxo aí a história do próprio impeachment da presidente Dilma, que olha, afasta, mas não priva dos direitos políticos. Quer dizer, vai por um caminho, assopra e morde. Não, realmente, eu assistindo o voto do Fachin ali, da coisa do Lula, assim, embasbacado, acho que ninguém esperava esse tipo de argumento, sabe? Porque tudo bem, existem posições diferentes, que vão ter sustentações diferentes. Agora, trazer essa opinião de um comitezinho da ONU, que não é o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que tem um peso maior, digamos assim, é um comitê altamente politizado, administrativo, que né? fala sobre o que quiser e leva essas sugestões para cima, mas em si mesmo não vinculem absolutamente nada, sabe? Ele trazer isso como motivo para permitir o Lula, sendo que a gente tem a lei da ficha... Olha quanto o Brasil lutou para ter uma lei como a lei da ficha limpa. Olha como a gente está vendo aqui, finalmente, talvez os políticos comecem a ter algum tipo de consequência pelos seus atos que são condenados. E ele me traz um voto desse, realmente, acho que desmoralizou bastante, todo mundo ficou bastante preocupado. Felizmente foi vencido, não acredito que vá mudar agora, mas mesmo assim a gente acompanha. O problema é esse, sabe? Traz mais ruído, traz um pouco mais de incerteza para uma coisa que o Brasil, um país sério, precisa ter certeza das coisas. Para saber, tem uma lei que diz isso, então vai ser isso e ponto final. Não vai ficar atrasando, não vai deixar chegar no prazo máximo, não vai ficar levantando outras considerações, vai seguir a lei, simplesmente isso. Por que é tão difícil? Porque sempre tem que ter alguém que por algum rabo preso político, por alguma coisa, traz uma outra consideração, faz a gente ficar nessa dúvida eterna. O Brasil está sofrendo, a democracia brasileira está sendo jogada de escanteio, é um escárnio constante contra ela, isso está acontecendo, uma fraude eleitoral. Lula, Haddad, Manuela, o que a Manuela é nesse meio do negócio? Não é nada, supostamente, já se fosse verdade, mas por que ela está ali? Porque eles mesmos admitem quase que abertamente que é uma fraude, que é uma mentira, estão rindo da nossa cara. Se confirma mesmo como uma peça dentro dessa estratégia, né, que a chapa ou a triplex vem adotando desde início da campanha, desde sempre. Desde que o Lula foi preso, desde que o Lula foi preso. Né, em segunda instância. E veja só, adotam isso de uma maneira assim consciente, mostrando para a população que não estão nem aí. Todo mundo, todo partido, todo grupo tem seu jogo político, beleza. Agora a gente espera que para a sociedade não ruir, é preciso que as pessoas joguem o jogo político dentro, respeitando as regras, respeitando as leis, quando isso quebra, imagina se todo mundo começa a agir assim agora, e é o que vai acontecer, né, cada vez mais.
daí a gente está caminhando para dissolução, para desordem total da sociedade. Isso é terrível. Mas isso pode ser usado, claro, dentro de um desejo aí, dentro dessa estratégia, mas é inegável que é um parecer dele. Ele faz uma análise e, quando vota, expõe esse parecer. Quer dizer, é coisa que está prevista dentro da regra desse jogo aí. Não, tudo opera dentro de brechas dessa coisa. Não teve nenhuma, exato, não teve nenhuma quebra institucional direta, não teve nenhuma quebra de lei no meio disso. Agora, é o seguinte, existem argumentos jurídicos, ainda mais uma Constituição como a nossa, muito grande, tem um monte de princípios, o texto é muito longo, existe espaço para tudo. Existe espaço para argumentar quase tudo com base no nosso texto constitucional e com base nas nossas leis, que foram feitas desde então. O ministro pensa como ele quer se colocar e, dada a opinião dele, ele encontra um argumento. Esse argumento que ele encontrou parece uma gambiarra e um arremedo, tanto que Barroso, nenhum outro levou minimamente a sério essa argumentação de um comitê da ONU, né? Fala, que é isso? fala, Não é a lei Caio. brasileira. Não, eu faço minhas as palavras do Joel. Agora 10 horas 21 minutos, horário de Brasília. Quem abriu os principais jornais de hoje viu que o sapato de vários presidenciáveis amanheceu cheinho de pedras, hein? Eu vou explicar aqui, ó. Veja só as notícias. Haddad é denunciado por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Prisão de PMs constrange campanha de Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República, Alckmin confirma reunião com delator, contrariando o que havia dito publicamente. Todo mundo com telhado de vidro, teto de vidro aí, Caio. Isso só nessa quarta-feira, hein? Pois é, a gente já tem de segunda-feira dessa semana até agora, 3 dias, uma pedra no sapato de cada um dos principais presidenciáveis. Essas denúncias que você falou, vamos dar uma explicada sobre cada uma delas. O Alckmin parecia que teria uma notícia boa, ou parece que tem uma notícia boa, mas já começa a engrenar a semana com palavras-chave que podem remeter a um passado ainda um pouco duvidoso. O Laurence Casagrande, que foi inclusive mencionado na entrevista do Jornal Nacional, olha, o senhor apoia o caso do Alckmin é um rochedo dentro do sapato. O solo rochoso. Laurence Casagrande, para quem não lembra, era o presidente da Dersa na construção do Rodoanel, aquela via que liga em forma de anel as principais rodovias que desembocam aqui em São Paulo. No meio do caminho, na construção do trecho norte, encontraram rochas, ele teve que fazer outra licitação, pumba, o Ministério Público foi lá, denunciou, prendeu o sujeito porque falou, olha, você está favorecendo empreiteiras. Foi solto, o Gilmar Mendes ontem concedeu um habeas corpus a ele. Só que você vê essas palavras-chave no Google, né, nos principais jornais, foi solto o ex-secretário de Alckmin, quer dizer que o cara estava preso, pode ser uma pedra no sapato. Além disso, tem também agora a Folha de São Paulo hoje divulgando a informação de que em um depoimento no ano passado, o advogado e primo do Alckmin admitiu que o Alckmin se encontrou com um executivo da Odebrecht com quem ele disse que jamais tinha se encontrado. E na delação desse executivo da Odebrecht, ele falou, eu paguei dinheiro de caixa 2 pro Alckmin. E agora estão colocando em dúvida. Mas o Alckmin disse que não tinha se encontrado com ele, como é que agora assume que se encontrou? Tem isso aí. O Haddad, na segunda-feira, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como você falou, por Caixa 2. Empreiteira UTC, executivos da UTC, disseram na delação deles, e também o Alberto Youssef falaram, nós pagamos dívidas de campanha do Haddad em 2012. Tem agora essa denúncia formal. E o Haddad já responde a outro processo de Caixa 2 na Justiça também. E o Bolsonaro, 2 policiais militares do Rio de Janeiro que acompanhavam o filho dele, Flávio Bolsonaro, deputado, agora candidato ao Senado, foram presos numa operação também do Ministério Público Estadual, só que lá do Rio, numa operação que investiga maus policiais militares suspeitos de serem extorquistas, extorquir dinheiro. Agora esses 2 estão presos e faziam a segurança aí do candidato ao Senado, ou seja, uma pedrinha no sapato de cada um. Vamos lá, Joel, a gente tá aí, né, frente à eleição. Que estrago, que tipo de estrago pode fazer a essas candidaturas, essas denúncias, essas coisas encaminhadas pela justiça referentes a esses nomes que o Caio trouxe pra gente? A pergunta também é muito baseada naquele sentimento de anestesia da população, que pode ser você achar coisa onde não tem, e não ver coisa onde tem. Quer dizer, a gente fica meio ressabiado dos dois lados aí, né? E é incrível como esse momento de campanha, de eleição, surgem acusações, né? Surgem acusações, às vezes até do Ministério Público. Eu tô lembrando aqui da eleição do Trump nos Estados Unidos também, que a Hillary foi denunciada também. No final acabou se comprovando que não tinha nada na coisa dos e-mails, mas agentes aí da promotoria, o equivalente ali
Nos Estados Unidos levantaram essa hipótese no meio da campanha de uma forma muito danosa a candidatura dela. Aqui até que foi democrático, porque muitos candidatos entraram no mesmo rolo aí de denúncias. Agora, eu acho que essa dificilmente pega o Bolsonaro, essa desses policiais aí, mas embora não é bom, porque ele se baseia muito a imagem dele na coisa da polícia. Do Alckmin parece que também tem essa coisa de ter conhecido ou não o empreiteiro, mas fora isso não tem muito novas evidências sobre isso. Eu acho que as acusações do Haddad, que inclusive foram muito replicadas pela mídia, essas estão pegando mais pesado e geraram aparentemente até mesmo brigas dentro do PT, né? Porque qual que é a estratégia deles? A estratégia dele é vamos tirar o Lula e botar o Haddad. Agora, se surgem acusações, sérias ao Haddad nesse momento, tem gente dentro do PT, parece a Gleisi Hoffmann já tá dizendo, não, esquece Haddad, vamos de Lula até o fim, não sei o quê. E vamos ver, né? É um momento de muita conturbação aí. O PT vai precisar de alguém que consiga dar esses votos do Lula. Se o Haddad estiver visto como alguém sujo, vai ser difícil. Legal. Vamos pôr o Zé Maria Trindade nessa conversa. Trindade, qual o potencial de estrago aí, as candidaturas, frente a isso que a gente acabou de dizer aqui? Você que é o cronista, né, com suas histórias, faz sempre analogias muito interessantes. Vamos lá, vamos te ouvir a esse respeito. Dá para estragar uma candidatura, esse tipo de denúncia? E teve um caso até que melhorou, né? A condenação de Lula melhorou a situação dele, né? Para você ter uma ideia como é que a coisa muda. Mas o próprio Lula foi acusado lá atrás, em véspera de eleição, de ter participado do sequestro do publicitário Washington Oliveto, né? O que acabou não se confirmando e tal. E essa é uma situação tão grave, Edgar, que o ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Luiz Fux, ele disse que uma fake news, ou seja, uma denúncia falsa contra um candidato que não venha se confirmar e que ela tenha interferido na eleição, isso seria motivo de anular o pleito, para você ter uma ideia. É um momento muito sensível, onde o eleitor está ali pensando, alguns votam religiosamente, né? Decidem votar e pronto. Aconteça o que acontecer. São os eleitores mais aguerridos ali de Bolsonaro, de Lula e alguns setores. Outros não, estão observando e qualquer movimentação, qualquer insinuação ou qualquer denúncia desse tipo, né, acaba prejudicando. Veja bem, aí em São Paulo tem um caso famoso do Netinho, numa campanha ao Senado, estava na frente, acusado aí de agressões a uma mulher, a candidatura dele virou pó. São vários casos. Especificamente nesta eleição, a situação fica muito mais grave, porque todos estão vacinados contra a roubalheira de políticos. E pesquisas indicam que este fator aí, honestidade e uma pessoa com passado limpo, isso pesa demais e vai pesar muito nessas eleições. Então, esse tipo de acusação tira, sim, muito voto. Tá certo, Trindade. Obrigado pela sua análise. Bom trabalho. Um abração. Bom dia a todos. Vamos lá, um dos técnicos de futebol mais famosos e respeitados do mundo, o português José Mourinho, atualmente no Manchester United, vai ter que pagar uma multa de quase 2 milhões de euros para escapar da prisão. Vini, é isso. Que história é essa? O que aconteceu? Equivale a 9 milhões de reais. Você vê que às vezes é bom você não ganhar tanta grana assim, né, Edgar? É bom ganhar tanta grana e ser correto, reto, honesto. Exatamente. Na Espanha tem acontecido muito isso, principalmente com os grandes craques do futebol, né? O Cristiano Ronaldo já se enroscou. Posso chutar? Posso tentar adivinhar? Pode. Imposto, sonegação. Imposto, sonegação, né? O fisco espanhol aí na cola de todos esses caras. E no caso do Mourinho, quando ele treinou o Real Madrid lá entre 2011 e 2012, teve essa sonegação, um desvio aí de pouco mais de 3 milhões de euros que correspondiam aos direitos de imagem do Mourinho, e esse dinheiro foi aplicado lá na Ilhas Virgens, né, Edgar? Então o fisco espanhol fez essa investigação e teve a condenação de 1 ano de prisão para o José Mourinho, só que agora ele fez esse acordo aí e vai pagar 2 milhões de euros para evitar essa prisão. E como eu disse, né, isso tem acontecido com certa frequência, ainda mais com os grandes astros do futebol que ganham, né, essas quantias aí volumosas, mas é aquela coisa, né, Edgar? Quanto mais tem, mais quer, né? E é o que você disse, às vezes
o melhor nessa situação é você ser correto. Quer dizer, você vai perder ali 3, 4, 5 milhões de euros em impostos, mas você vai ficar com a sua vidinha correta e garantida, né? Perder não. No caso é considerar que existe o imposto e tem que pagar o imposto, e pagar né? o imposto, sim. É o não ganho, né? Imagina. Mesmo assim, eles preferem correr o risco, né? Exatamente. São aquelas as manobras, né, que as pessoas vão buscando para encontrar aí algum meio, alguma brecha para não ser tão onerado aí na cobrança dos impostos. Né? De ganhar ainda mais. Imagina, o cara vive na Europa, né? Paga o imposto, onde Paga se imposto entende considerável, que assim. onde se entende que esses impostos são revertidos também em benefício, né, da população, enfim, né? E incorrer numa situação como essa é nome atrás de nome, né? Vários jogadores, Vini, já caíram nessa, né? Já. Shakira também, né? Shakira. Teve uma época que teve que pagar aí uma... Shakira que é casada com o Piqué, né? Então, jogador do Real. Do Barcelona. Do Barcelona. Barcelona. Pois é, Edgar. E o Mourinho não tá numa boa fase mesmo, né? Tanto fora de campo como dentro de campo também. Os resultados não estão sendo muito bons pra ele, não. Vamos lá, aproveitar aqui que a gente falou aqui, o Caio trouxe nesse bloco aqui, falou dos PMs lá, que acabaram, né? Saindo ruim pro candidato Bolsonaro. Por favor, candidato, hora certa. O que aconteceu? Pode conversar com o Caio aqui, brincadeira, velho. Trazer essas coisas assim, né? Nessa época é complicado. 10h39, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Sobre o Tucano, Ciro disse o seguinte, abre aspas aí. Vai ficando claro que o inimigo hoje do povo brasileiro é a economia política que representa o governo Temer e o PSDB. Evidentemente que a responsabilidade grave por isso é centralizada no Temer, no Alckmin e no Henrique Meirelles. Fecha aspas. A respeito do Bolsonaro, o ataque foi, na verdade, direcionado aos seus eleitores. O Ciro afirmou que o eleitor do candidato é o lado mais truculento e egoísta da sociedade. Vamos lá, Joel, muita coisa pra gente botar no bololô do nosso papo aqui. Vamos começar com essa declaração do Ciro endereçada aos eleitores do Bolsonaro. Como é que você avalia esse ataque aí? É incomum, né, Edgar, alguém atacar os eleitores ao invés do candidato, né? E não é a primeira vez que o Ciro tá fazendo isso com os eleitores do Bolsonaro. Tá se colocando, ele sabe muito bem, ele não quer, ele tá tentando expandir a base dele para além do que seria o foco da esquerda, mas ele também não quer se confundir com esse tipo de eleitor mais de direita. Ele quer polarizar com esse eleitor de direita para conseguir que todo mundo que não goste dele, o Bolsonaro tem uma base grande de eleitores, 21% aí, mas é muito fixa, né? Dificilmente ele cresce muito além disso. E o Ciro tá esperando, não, deixa eu me contrapor ao Bolsonaro e não quero os eleitores dele, eu sei que eles não virão para mim de qualquer maneira, então deixa eu tentar jogar então pros outros. Ataco eles para crescer nos outros, para crescer com a pessoa que tem a cabeça mais de esquerda, a pessoa mais de centro, mas que também não é muito truculento ou violento. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você falou um negócio que me interessa aí, você falou, não é comum, e de fato, olhando assim, não é comum mesmo um candidato endereçar uma crítica direta a um eleitor. Que para ele, rejeição que para ele é um ativo de qualquer forma, porque... Exato. Mas tem aqui, imagina aqui comigo essa situação, tem aquele eleitor do Bolsonaro que também que tá meio quieto ali, que tá até um pouco acanhado em assumir que tende a votar nele e tal. Esse cara aí, diante de um discurso como esse, pode falar assim, opa, tá bom, eu vejo agora que eu não quero me enquadrar nisso aí, o que o Ciro falou. Quer dizer, é uma situação que pode ali, né, de alguma maneira tirar, mesmo que em migalhas, em uma proporção muito pequena, algum eleitorado desses aí que ele mesmo ataca, né? Eu tendo a pensar na psicologia contrária, Edgar. Acho que quando você tem uma coisa e alguém ataca, você tende, e te ataca enquanto identidade, ainda que seja uma identidade meio secreta, você tende a se aferrar mais àquilo e a... É mais para se afirmar diante dos que já tendem a votar nele. Para quem né? já não gosta dele, eu acho que tá tentando crescer com isso. Mesmo quem gosta do Bolsonaro em segredo, esse aí vai se sentir de alguma maneira atacado também. Sim. É tipo a mulher que gosta de um homem feio, né? Ela fica em casa com ele, mas não sai na rua, né? Não assume. O eleitor do Bolsonaro é aquele que não assume, não fala nada. Vocês acham que é grande? Isso eu não sei se é tão grande esse número. Enfim. Mas acho que tem uma medida aí considerável. Vai descobrir nas eleições. Vamos descobrir nas eleições. Né? Gostosinho pra ficar em casa, mas pra sair na rua dá uma vergonha. Eu vejo no Ciro Gomes uma tática muito juvenil, porque... Hoje em dia, quem vota no Bolsonaro jamais votaria no Lula e vice-versa. Nesse momento, o Ciro Gomes deveria estar
disputando os votos com o Lula, no caso o Haddad e daí por diante, o Boulos. Mas antes disso, Caio, ele entende que ele deveria ser o nome da esquerda, ele entende que o PT deveria estar com o PDT. Exatamente por isso, ele fica fazendo ataque ao Bolsonaro, ao eleitor do Bolsonaro. Esses caras não estão agora pensando em Ciro Gomes, estão pensando no Bolsonaro. No máximo, flertariam um pouco com o Alckmin. Só que ele fica tratando com cuidado os outros candidatos de esquerda porque ele tem esperança de ir para o segundo turno. Caso ele vá para o segundo turno, ele não pode estar queimado o filme com os eleitores do Bolsonaro. Diga, Joel. Não, isso, ele jamais do Bolsonaro, não, dos eleitores do Lula. Ele jamais atacar os ou eleitores da chapa do Lula. do Esse PT. é o ponto. O Lula, ele vai tentar manter o legado do Lula, respeitar os eleitores dele, que ele quer esse voto. O Bolsonaro não. Ele ataca os eleitores do Bolsonaro para conseguir o voto dos outros. Exatamente. Agora, quanto a ficar atacando os outros, como o Bolsonaro faz, o Bolsonaro ainda até tem uma legitimidade porque sempre foi dele mesmo arrumar um inimigo e ficar apontando o dedo e ser grosseirão e ir para cima. O Ciro Gomes também teve isso, mas nas últimas eleições que ele foi candidato, ele não era tão fiel a esse discurso de atacar outro e ser raivoso e ir pra cima, só que agora caiu na moda. A gente teve o Donald Trump sendo eleito em 2016 com esse tipo de retórica, agora tem o Bolsonaro arrepiando nas pesquisas porque também tem essa retórica. O Ciro Gomes falou, vou surfar nessa onda também. Joel, a parte da economia política a que se refere o Ciro, né, e nominando ali Alckmin, Henrique Meirelles e o governo Temer. É de uma ignorância total essa crítica, na verdade, Edgar, porque, olha, o Brasil está vivendo, graças às medidas que o Temer male conseguiu passar, uma lenta recuperação. Já não estamos no pior momento da crise. Sim. As pessoas ainda não sentiram isso na pele, o desemprego ainda não baixou muito, embora as vagas de emprego já estejam maiores, criadas do que eram lá atrás. Mas, obviamente, está muito lenta, mas tem uma leve recuperação. E se o Temer conseguisse, ou se alguém pegar esse legado do Temer, digamos que é tentar fazer uma reforma da Previdência e tudo, a situação do Brasil melhora muito. É só ver, quem defende esse legado, quando essa pessoa cresce, o dólar cai, quer dizer, cria-se um otimismo a respeito do Brasil. Quando o Ciro Gomes cresce, quando o PT cresce, muito pelo contrário, porque a gente vai chutar o balde da economia e vai realmente daí piorar tudo. E outra, o Alckmin não tem responsabilidade nenhuma pelas coisas como o governo Temer conduziu, pelo jeito que o governo Temer conduziu as reformas. Na verdade, eu sei até que o Alckmin criticou a ordem das coisas. Ele disse, olha, para o ajuste fiscal, ele foi contra o teto nesse sentido. O ajuste fiscal é importante, mas você não precisava ter gasto todo o capital político para fazer uma PEC do teto. Era mais importante ter feito uma reforma da Previdência, garantir o ajuste fiscal com ela e seguir em frente daí. Então, quer dizer, o Alckmin não é responsável por nada que o Temer tenha feito. Para nos acompanhar por imagens, acesse jovempanfm.com.br, assine o nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp. Já passamos de 200 mil inscritos no nosso canal, mas ainda falta a tua inscrição. Ao se inscrever, clique na sinetinha para ser avisado quando a nossa transmissão ao vivo entra no ar, embora você que nos ouve já saiba que isso acontece de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, aqui pela Jovem Pan. Agora 10h51, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. O time de comentaristas da Jovem Pan se reúne toda sexta-feira. 90 minutos de debate sobre as eleições. Vamos discutir, explicar e analisar o noticiário político para ajudar você a entender essa disputa. Essa é uma das mais, se não for a mais importante eleição da história republicana brasileira. Toda sexta-feira às 4 da tarde, ao vivo, na Jovem Pan e no nosso canal no YouTube. Pra cima deles. Jovem Pan. Jovem Pan. Morning Show. Nesta terça-feira, a prestigiada revista Lancet Global Health divulgou um estudo dizendo que quase metade da população adulta no Brasil não pratica o mínimo de atividade física recomendada. Ou seja, esse grupo corre um risco maior de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, demência e até alguns tipos de câncer. Quer saber, caro ouvinte, qual o mínimo de exercício que devemos fazer semanalmente? Olha, 150 minutos de atividade moderada, tipo aquela caminhada mais rápida, tal, ou aquela subida nas escadas, tal, ou 75 minutos de atividade intensa, como dar aquele pique no parque, dar aquele sprint, aquela corrida mais intensa, aí diminui e tal. Vamos lá, essa notícia motivou a nossa hashtag, Paulinha trouxe já uma explanação no começo desse programa. Agora que eu levei 1 hora pra fazer a conta, pode ser que dê certo, Ed. 150 horas moderada por semana. Minutos, divide né? por... Minuto. Tá vendo? É difícil pra mim. Divide por 3. Que dá 2 horas e meia, é isso? São 50 minutos, não é isso? 3 vezes por semana?
de uma 2 horas e caminhada meia, moderada. Se for 50 30 por Não é bom? Acho que isso dá aí. pra fazer, gente. Vamos melhorar, brasileiros. Vamos ver o que é que os nossos ouvintes mandaram aqui no Twitter, na nossa hashtag, que, claro, tá entre os assuntos mais comentados do Brasil, hashtag #EuMalhando. Olha aí. Então Será que essa começou- conta aí que você fez aí, apresentou, ainda tem Não é dúvida, razoável, tem não dúvida é? sobre ela. Ah, como? 150 horas, 3 vezes por semana, Semanais, minutos. semanais. Não é? Isso aí. 3 vezes por semana, 50 minutos, eu tô dentro do moderado. Dá pra fazer, hein, gente? Vamos correr atrás desse preju. Olha a Cleide Fernandes aí, ó. Desde novembro de 2016, 5 dias por semana. Não é fácil, mas é possível. E ela pôs a foto ali do antes e depois de um ano pro outro e deu um ganho aí, hein, Cleide? Parabéns. Ó, o Marcos, hashtag eu malhando, não dá muito certo. Paguei 6 meses de academia e fui 2 dias. O primeiro e o do cancelamento. Eu tô meio me enquadrando nisso aí, né? Tô tentando mudar essa dinâmica, veremos o que acontece hoje. Mais um grande dia na minha vida tentando ir pra academia. Mano Beto, hashtag eu malhando, acordar 1 hora antes do horário para não ter o risco de perder o busão. 50 minutos de trajeto em pé, sentar é luxo, mais 15 minutos do ponto para o trampo, mais 7 horas trabalhando em pé. Aí vem a organização dizer que não faço atividade? Ah, vá te catar. Bom, mas esse se enquadrou aí, hein? Só essa caminhadinha aí diária, soma aí com uma escada que ele deve pegar no trabalho, ele tá Trabalhar de boas. pé é bom também. É. Não sei, Ed, tô achando bom, que a gente tá Ed. melhor do Isso que a é gente lenda, imagina. viu? às vezes. Viu, Edgar? Isso é lenda, não muda nada você ficar indo igual minha mãe. Fez exercício hoje, mãe? Não, fui ao mercado, fui à feira, não adianta nada. Isso não conta? Não. Tira o Ser cavalo um da negócio chuva, Paulinha. centrado. A sua frequência cardíaca tem que estar alta. Mas moderado, vocês falaram, gente. Tava Doutor super Arcon, meu. postando na caminhada 50 Olha. minutos, 3 vezes por semana. Eu não sei, vocês estão dizendo, eu quero saber o que o nosso ouvinte diz aqui pelo nosso WhatsApp. Convidamos a audiência a dividir com a gente a experiência na prática de atividades físicas. Vamos saber como é que o pessoal tá aí. Solta pra gente, Bruno. Bom dia, galera do Morning Show. Bom dia, Edgar. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Meu nome é Edson, eu sou de São Bernardo do Campo. Opa. Tá? Eu fumei até os 37 anos 2 maços de cigarro por dia. Aí, devido a um acidente que eu tive, eu quebrei 5 costelas, eu fui obrigado a parar de fumar. Comecei a fazer academia e desde então, tá? Eu faço todo dia 1 hora de musculação por dia. Tô com 56 anos, tá? Faz 19 anos que eu faço musculação todo dia 1 hora. Olha Ok? aí. Boa. Abraço pra vocês. Isso aí. Edgar, Paulo Henrique de Campo Limpo Paulista. Diga lá. Nós estamos aqui há 4 semanas, o grupo de apoio, o GAI aqui de Campo Limpo. E eu perdi 4 quilos. Bacana, Minha hein? esposa Thelma já perdeu 3 quilos. E o pessoal tá se esforçando bastante aí, fazendo exercício. Vamos aí rumo ao verão. Todo mundo magrinho no verão aí. E uma força aí, um abraço aí pro pessoal do Morning Show aí. E até mais. Vamos perder peso, pessoal. Vamos até lá. Então, esses grupos, né, esses coletivos se ajudam, né, Paulinha? Nossa, é uma eu tô força, né, precisando não? de muito coletivo e muita É? ajuda. E essa coisa do verão também, tudo bem, pode ser um fogo de palha, na maioria das vezes até acho que é. Mas pode ser também um estímulo para que a pessoa leve aquilo para uma prática Porque o cotidiana, verão tá né? aí, tipo, vamos daqui. O verão tá aí. o verão tá aí. Paulinha tá no projeto Verão Hemisfério Norte, né, Paulinha? Eu trabalho com 2. Vai demorar. Entendeu? É uma loucura. É tipo Sempre segunda-feira. verão pra você, Não, Paulinha. nunca é verão. Eu tô sempre no inverno. Eu tô sempre tranquila, sem preocupação. Ô, Diga, como diria o Edelson Nunes, né? Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma Arruma desculpa. desculpa. Eu acho uma bobagem, porque ele tem dinheiro, para ele é mais fácil. Você fala isso, Vini, é porque você não comeu o pão que o diabo amassou. É, tá vendo? Olha lá. Vamos seguir? Agora a gente parte para o Rio de Janeiro. O ex-governador do Rio, o Antony Garotinho, foi condenado em segunda instância e pode ficar fora da disputa ao governo fluminense. Quem traz as informações é ele, o indefectível Rodrigo Viga. Bom dia, Garotinho! Essa notícia é de agora, de 2018, é isso? Fala, Ed Crash! Tudo bem, Edgar? Como é que Gostou tá? do chorinho? Gente, Gostou você tá do chorinho com uma da criança? Criança, garotinho, criança, Paulo. Ah, Queria tá. muito experimentar essas coisas que o Viga usa, né? É louco, velho. Isso é um trocadilho infame, né? Mas vou trocadilho pelo Zico, que é melhor, não é isso, Edgar? Boa! Então vamos. Boa, né? Então, o que acontece, Edgar? Em 2010, Vossa Excelência aí, você sabe o nome, que tem o nome de príncipe, né, Edgar? Pois Anthony William Matheus Garotinho
havia sido condenado. Olha a fotinho dele, que lindo, que maravilha. Em 2010 ele tinha sido condenado junto com o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Álvaro Lins, e outros delegados pelo crime de corrupção. O que essa turma fazia quando estava na cúpula do estado do Rio de Janeiro? Recebia aquele cascalho, aquela propina para fazer vista grossa à máfia dos caça-níqueis, e tinha alguns delegados até que davam segurança, protegiam a turma do Rogério Andrade, que é o bicheiro mais conhecido aqui do Rio de Janeiro, inclusive ligado a uma escola de samba muito famosa da cidade. Pois bem, ele em primeira instância tinha sido condenado a 2 anos e meio em regime aberto, e até converter a pena dele em serviços sociais. Mas, agora, faltando pouco mais de um mês, nesta terça-feira, o Tribunal Regional da 2ª Região, ou seja, a segunda instância, condenou o garotinho Álvaro Lins a 4 anos e meio em regime semiaberto. Então, a regra é clara, né, Edgar? Diz o seguinte: se você é condenado em segunda instância, você cai na lei da ficha limpa. Porém, contudo, entretanto, todavia, como diz a norma culta da língua, o Tribunal Regional Federal só dá a decisão, só emite o despacho. E agora lava as mãos e entrega a fralda, a chupeta e a mamadeira para a Justiça Federal, Ministério Público Federal e Tribunal Regional Eleitoral. Cabem esses órgãos competentes divulgar, quem sabe, ainda hoje, talvez amanhã, nas próximas horas, que Antônio William Matheus Garotinho está fora da disputa ao governo do estado do Rio de Janeiro, pouco mais de um mês da corrida ao Palácio Guanabara, Edgar. Ô Viga, vou colocar aqui o Joel no papo, o Caio também vai dar o seu pitaco, mas é o seguinte, antes de mais nada, você pode trazer aí os últimos números, você tem essa informação em relação à pesquisa, como é que tá o garotinho aí nessa corrida? Ô Edgar, posso só complementar na sua pergunta e saber também, com a saída do garotinho, pra quem que poderia ir esses votos, porque parece que ele tinha bastante votos, né? Rosinha. Pra qual outro candidato que iriam os votos do garotinho aí? Não, a Rosinha não vai ser. Ele tem um vice na chapa. Aí é aquela discussão, se vai ser a chapa impugnada, se vai ser o Antônio William Matheus Garotinho impossibilitado de participar da corrida ao governo do estado do Rio de Janeiro. Tem lá um deputado federal que foi até disputado recentemente por outros candidatos para ser o vice. Enfim, ele tem um vice. Agora resta saber qual vai ser o parecer que vai ser dado pela Justiça Eleitoral. Agora, meu caro Edgar, ouvintes internautas desse Morning Show, eu posso dizer para você o seguinte, que nas 3 pesquisas que foram divulgadas até agora, uma está para sair, mas está dependendo também dessa questão envolvendo o Lula, né? Uma mais recente, mas nas últimas 3 pesquisas há um empate técnico ali, tem um bololô, um fudúncio entre Eduardo Paes, que era do MDB, agora é do DEM, o Romário, ex-centroavante da Seleção Brasileira, senador do Podemos, e o Antônio William Matheus Garotinho, que é do PRB. Então, havia um empate técnico, levando-se em consideração a margem de erro das pesquisas. Se ele sai da disputa, aí fica definitivamente polarizada a corrida ao Palácio Guanabara, entre Romário e Eduardo Paes. E não sei se ele tem potencial para transferir votos para o seu vice ou para um outro nome que venha a ser referendado aí nas próximas horas, caso a Justiça Eleitoral confirme que ele está na lei da ficha limpa, meu caro Edgar. Vai lá, Joel, com você. O bom do Brasil é que a gente nunca sabe o que acontece, né? Tem uma lei que diz que o condenado em segunda instância não pode concorrer. Perfeito. Tá, então ele foi condenado. O que acontece agora? Não sabemos. Quem entra no lugar dele? Não sabemos. A lei não fala. Cada decisão pode indicar uma. Pode ser o vice, pode ser outra pessoa. A chapa pode ser impugnada. Talvez ele concorra com o processo em cima e só depois da eleição se veja se podia ou não. Ninguém sabe nunca o que vai acontecer. A pesquisa de opinião de candidato feita com um nome que estava concorrendo, mas que não pode mais, também não pode ser liberada, então a gente não tem conhecimento nenhum de nada. E o Rio de Janeiro é isso vezes 2, né? O Rio de Janeiro tá uma situação assim que... Quer dizer, a decisão já tem, né? A decisão na justiça supostamente já existe. Simples. E é só precisa aplicar a decisão. Tem que aplicar e poderia ser isso aí. Uma vez aplicada, o que acontece? Quem entra no lugar? Quem pode entrar no lugar? Não temos nada disso nunca. E é o que o Viga falou, é a chapa? Não, é ele só, a candidatura dele? Exato, ninguém sabe. A justiça e os juízes inventam enquanto a coisa vai acontecendo, cada um inventa de um jeito, a gente nunca sabe nada e ficamos à espera. E pra quem mora no Rio, então, aí
sinceramente, com todo respeito, tá com opções aí muito difíceis. Tem muita né? gente comemorando, viu, João? Vou te ser bem sincero. Porque, viu? porque essa é pior ainda, né? Fazendo um parênteses, já era pro garotinho estar impedido de concorrer a qualquer coisa por ele ser um garotinho, né? Pelo amor de Deus, aquele episódio dele berrando que nem uma criança. Eu não vou! É um garotinho. Para! Oh, mãe! Pô, isso não queimou o filme dele eternamente? O Carioca não viu aquilo, só passou em São Paulo, só viralizou aqui? Esse é um ponto, Caio, que eu queria tratar com o Viga também, cara. Viga, Opa, aliás, ele foi preso, foi solto, depois ao vivo na rádio dele foi preso de novo. Esse garotinho é um bandido. Agora não sou nem eu que tô falando, é a justiça. Foi condenado em segunda instância, E é outro um criminoso. caso. É outro caso, viu, Caio? Aquele lá Sim, eu sei que é outro caso. Investigação envolvendo... Não, só tô te dizendo que... que tem vários, né? O né? cardápio dele, exatamente. Pois é, o garoto... Fraude lá em campo. Garotinho... Pelo amor de Deus. Fica uma coisa folclórica quase, né? Tão escrachado que não se leva mais a sério. Mas é o tipo de coisa que muito se fala agora na campanha da reforma política. A gente vive esse estágio de coisas diante das regras que estão postas nesse momento. Se não é a renovação que a gente tanto espera na política, vai passar por essa reforma. É inegável isso, porque agora o que a gente tem, enquanto isso não acontece, Viga, e aí no Rio de Janeiro tem exemplos muito claros disso, você vê filha de Eduardo Cunha concorrendo, quer dizer, se não é o candidato lá que já tá... Ainda falando que vai continuar o trabalho do pai. Totalmente... Não é só filho concorrendo, do Cabral. não. Totalmente emaranhado com a justiça. Aí vem o filho, pra dizer que vai continuar... Tem o filho do Cabral, gente. Tem o filho do Cabral. Isso. E o filho do Jucá, e o filho do Renan, e o filho... Sei lá, se o Maluf tivesse... E o filho daquilo que você quer falar também. Pode falar. Exato. Ô, Viga, o Carioca tá... Meu Deus do céu, de uns maus lençóis, hein? Ô terra pra produzir personagem aí, né? Aqui é terra fértil, rapaz. Tá pensando aqui brota qualquer coisa. Dá, né? Ô, Caio, tem a Márcia Tiburi ainda. Tem a Márcia Tiburi. Eu admiro demais. Eu sou fã da Márcia Tiburi, viu, cara? Ô, Caio, deixa eu te dizer um negócio. Você deve estar se perguntando como é que um cara como esse, Antônio William Matheus Garotinho, com um cardápio gigantesco, enorme de suspeitas, crimes, denúncias, ainda está no páreo e na disputa ali nas cabeças com outros dois candidatos. Aí você começa a olhar a concorrência. A concorrência também não é tão gabaritada, não é tão idônea assim, né? Não nos esqueçamos do Eduardo Paes, né? Exatamente, que até outro dia era do PMDB, agora saiu fugido para o Democratas, mas ainda tem no DNA o MDB, PMDB, qualquer coisa do gênero. E o Romário também volta e meia, tá às voltas com a polícia, com problema de pirâmide financeira, bens irregulares, enfim. Esse é o cardápio, esse é o rol que nós temos a oferecer ao eleitor do Rio de Janeiro. E um detalhe importante, por que um cara como o Garotinho, que foi governador, cheio de escândalos e denúncias, ainda está de pé? É porque em momentos como esse, de desemprego, aqui no Rio de Janeiro, a rapaziada tá raspando a parede para fazer farofa, vendendo almoço para comer o jantar, rapaz. Ele tinha uma política assistencialista muito grande. Você lembra, né, do cheque cidadão, do chequinho cidadão, né, que ele distribuía dinheiro lá para os seus eleitores, restaurante popular, entre outras medidas. Exatamente. Entre outras medidas que encontram o seu público, o seu eleitor, companheiro. Tá certo, Viga. Obrigado pelas tuas informações, bom trabalho aí, um abração. Esses dias, Edgar, eu não sabia em quem votar. Eu falei, vou definir meu voto pro governo de São Paulo. Eu olhei, me deu uma tristeza, comecei a chorar. Aí eu olhei os do Rio, eu falei, não, a gente não tá tão bem. Tá tudo bem. Também, tudo é uma questão de olhar em perspectiva, meu cara. Deixa. Alguns dos principais candidatos a vice-presidente do Brasil participaram ontem de um debate promovido pela revista Veja com o apoio do Facebook. Caio, vamos lá. A gente destacou aqui na abertura do Morning Show sobre esse debate aí com os vice-candidatos aí, os candidatos a vice-presidência. Vamos aí, o que você destaca pra gente? Com o apoio de quem, Edgar, que você falou? Não foi da revista... Do Facebook. Do Facebook. Ele fala, você falou bonito, Facebook. Você fala Instagram também? Não, é coisa que eu pensei. Não fala Twitter. Sim, o Edgar é desse jeitinho, querido. O Edgar é chique, hein? O Edgar é eu nunca falo Facebook, agora eu fui inventar de falar e você detectou isso. Vai no português, vou Facebook, com Q-U-I no Facebook, final. Né, com B-U. O Edgar, quem estava lá? Os principais vices ou os que estão melhor posicionados nas pesquisas de acordo com os cabeças da chapa, né? Vamos lá. Ana Amélia, senadora Ana Amélia, vice do ex-governador de São Paulo, né? O Geraldo Alckmin, general Hamilton Mourão, vice do Bolsonaro, Eduardo Jorge, vice da Marina Silva e o Paulo Rabelo de Castro, do vice do Álvaro Dias do Podemos.
O debate foi marcado principalmente no embate entre Paulo Rabelo de Castro e a senadora Ana Amélia. Eles trocaram farpas durante todo o debate, praticamente todo o tempo, com respeito, evidentemente, mas foi ali uma linha bem tênue entre uma alfinetada e uma simples pergunta. O debate começou com a pergunta para todos igual. Por que eu quero ser um vice? Aí eles começaram a responder e tal, e já o Paulo Rabelo cutucou a Ana Amélia, criticando a peça do Alckmin, falando assim, olha, eu achei de um tremendo mau gosto, senador, a peça do seu cabeça de chapa, dando um bolo para uma menina que acabou de se recuperar de um câncer e tal. Ele, como era um médico, ele deveria trazer propostas para a área da saúde, falando com experiência médica e tal, sendo um cara da área da saúde. Por que ele não falou nada do que vocês vão fazer nessa questão? Foi lá e deu um bolinho. Que cinismo. Criticou nesse ponto. A Ana Amélia virou e falou, olha, eu fico muito triste com a sua falta de sensibilidade, porque o ponto não era esse. O nosso ponto era mostrar que a saúde em São Paulo funciona muito bem e a gente quer expandir para o restante do Brasil. Ou seja, essa menina que tem câncer, por exemplo, no Sul, ela não vai mais precisar, na nossa gestão, ir para São Paulo para se tratar. E daí por diante, seguiu respondendo isso. Houve uma outra briga quando se tocou no assunto apoios políticos. O Paulo Rabelo criticou novamente a Ana Amélia. Ele falou, a senhora não acha estranho o Ciro Gomes, presidente do seu partido, o PP, apoiar o Lula? Ela se defendeu e falou, olha, é do jogo, a política é assim mesmo. Corte de impostos. A senhora não acha que o Alckmin é um sujeito sem coragem para fazer as reformas que precisam ser feitas e tal? A senhora até respeita, mas o Alckmin é bastante morno, ele não vai ter coragem. Ela foi respondendo, foi durando aí o embate. Houve também um momento quente do debate quando o Eduardo Jorge, vice da Marina Silva, criticou o Bolsonaro. Falou pro Mourão, olha, o seu cabeça de chapa esteve lá na Câmara 28 anos, não fez nada, não aprovou nada. Eu sim aprovei várias coisas, os principais projetos, como por exemplo ele citou os remédios genéricos, partiu dele a ideia e tal, e os dois começaram um bate-boca e o Eduardo Jorge terminou ali a réplica dessa forma. Eu analisei e estudei os arquivos do Congresso e não vi nada. Nada. É totalmente medíocre a presença do deputado Bolsonaro em 28 anos de Congresso Nacional. Ora, o Congresso Nacional é uma escola de governo, porque lá você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que propor propostas, negociar com diferentes. O deputado Bolsonaro não fez nada disso e quer governar o país. Estão vendendo gato por lebre. Não tem inteligência emocional para governar um país que é a terceira democracia do mundo. Terceira democracia do mundo. O general Milton Mourão respondeu isso, levando a discussão para o campo da honestidade, de que o Bolsonaro ele é honesto, ele foi mencionado como sendo um dos pouquíssimos deputados que nunca pegou dinheiro, e daí por diante. Foi um debate que teve, apesar desses embates, não teve, apesar desses embates, momentos muito altos. Sobre venezuelanos, o vice do Álvaro Dias, Paulo Rabelo de Castro, falou que eles vão criar uma secretaria de imigração. Sobre o BNDES, o general Hamilton Mourão disse que o próprio BNDES foi usado de forma política na gestão petista e que isso daí gerou déficit fiscal no país e não passou muito disso. E chamou a atenção a ausência de dois candidatos a vice aí, né? O Haddad, né? Já que o Lula é o candidato. O PT reclama tanto de não poder participar. Tá aí o espaço, cadê? O Haddad não vai? E a Cátia Abreu também, que aí... Cátia Abreu também faltou, né? Faltou no debate. Tomara que eles não faltem, viu, Jorge? Você quer Fala aí, não, pode falar. Não, é que eu quero. Tomara que eles não faltem também, porque a partir de segunda-feira, a Jovem Pan, né, pelo Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan, vai promover a entrevista aí e debates, sabatinas com os principais candidatos à vice-presidência. Você que está se informando, né, criando uma opinião e decidindo o seu voto, é de extrema valia se acompanhar também essa sabatina com os candidatos a vice aqui, que a Jovem Pan promove a partir de segunda-feira. Vai lá. Eu ia comentar só uma coisa, a primeira defesa que o Mourão fez do Bolsonaro foi muito interessante, porque o Eduardo Jorge começou, antes dessa fala que a gente ouviu, falou que, olha, não tinha visto nada, tinha sido medíocre e tudo. E como é que o Mourão defendeu? Ele falou, não, mas ele defendeu ao longo de seus 28 anos de Congresso, de Câmara, os interesses dos militares. Então ele votava a favor dos benefícios militares e tudo, e que é isso que ele tinha que fazer mesmo, porque era o voto que o elegia, sabe?
Ou seja, assumindo então que o Bolsonaro nada mais é do que velhíssima política brasileira, né? Lutando para conseguir pequenos benefícios, privilégios para o grupo que ele defende ali, sem nenhuma protagonismo, sem nenhuma ideia, sem nenhuma liderança, sem nada. E ainda nessa história dos vícios, é bom o eleitor prestar atenção, né? Porque é importante saber, né? E que o vice esteja alinhado de maneira programática. Olhar com né? atenção, né? Olhar com atenção esse vice, porque o vice tem uma tendência a assumir aqui no Vejam Brasil. aí vocês. Agora, fala, Caio. Eu ia falar, vocês ficam chutando o Bolsonaro, quero ver se dá um segundo turno. Bolsonaro e Daciolo. Em quem que a gente vai? Quem é o vice do Daciolo? Quem é o vice? Jesus Cristo. A Bíblia. Vamos lá, então. O Daciolo é o novo personagem. irmão. Dá a hora certa pra gente. Sabe sim. 11h18, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Essa guitarrinha é muito boa, hein? Vamos lá, acusada de assédio, a atriz Asia Argento, vou falar assim, tá, Paulinha? Fala. Porque a Caio ficou me Facebook, criticando aí, velho. Facebook. Asia Argento, né? Uma das principais vozes do movimento Me Too, agora tá dizendo que foi agredida sexualmente pelo colega de profissão Jimmy Bennett. Paulinha, não dá mais, viu? Não dá pra gente formar uma opinião e expressar... Tá confuso, né, Ed? Expressar o que você tá Não achando. tem informação precisa. Não, mas peraí, exato. Porque, uma hora é uma coisa, outra hora não é mais, uma hora ela é acusadora, outra hora... Vamos relembrar. Uma hora é vai. algoz, outra hora é vítima. Peraí, o que tá acontecendo Então. de fato? O que o New York Times... Você que chegou agora de Hollywood. que tô apurando isso há o quê? 2 meses. Você que é correspondente do TMZ. No Brasil, é maravilhoso. Eu e o Léo Dias. Bom, mas o que acontece? É assim... O New York Times publicou aquela matéria que trazia a história de um pagamento, né? Uma grana que a Asia Argento teria dado para esse Jimmy Bennett por um caso que aconteceu em 2014, um pouco antes disso, quando o menino tinha 17 anos. Então a teoria era a seguinte, Comprar que o ela silêncio. seduziu esse menino com 17 anos, ele transou com ela, mas depois ficou muito desconcertado e tal, e aí por isso ele foi lá e falou, ó, querida, foi isso, você me assediou, tal, quero uma grana. E essa grana foi paga. Então essa foi a primeira informação que apareceu no New York Times. Aí a gente tem o desdobramento disso. Então a Asia Argento veio a público e disse que não tinha tido nenhum sexual relationship, relacionamento sexual com esse menino. Disse que o dinheiro realmente foi pago, porque essa foi uma decisão do Anthony Bourdain, que era o seu namorado na época, né? E que esse menino teria, inclusive, começado a pedir essa grana pra prejudicar a reputação do namorado dela, sabendo que ele era um cara de grana e que teria uma reputação a zelar, e que aí o Bourdain falou, tá bom, eu vou pagar e assim, deixa a gente em paz. Então isso foi o que a Asia falou. Depois o TMZ vazou uma conversa dela com uma amiga, uma conversa pessoal, em que ela dizia que tinha transado com o menino, mas que tinha sido um movimento dele, que ele tinha dito pra ela, inclusive, que desde os 12 anos tinha sonhos eróticos com ela, e que depois o menino insistiu, mandou fotos nude dele, que ela nem pediu, e insistiu meio em manter um contato, que ela nem sabia que ele tinha 17 anos na época, e que só veio a saber quando, agora, às vésperas do Me Too, né, no ano passado, ele veio com esse advogado pedindo a grana. Então, contou-se essa história no TMZ, um vazamento de mensagem, de troca de mensagem da amiga. O que o advogado fala? Que essa é a versão real. Que foi isso mesmo que aconteceu, que o menino que estava muito afim, que ele que foi pra cima dela, e que ela, inclusive, não vai processar ele por causa disso, então é isso que argumenta Qual o é o crime do menino, advogado. supostamente? Qual foi o crime? Então, ela fala que ficou bastante desconfortável nessa troca de mensagem com a amiga. Ela fala, nossa, fiquei até meio desconcertada quando ele veio pra cima de mim, etc e tal. E aí o advogado, eu tô falando do advogado, tá? Não tô falando que ninguém tá certo, só tô contando a história Tá dele. relatando, vai lá. Ele diz que ela não vai processar ele pelo que aconteceu há 5 anos atrás, que o menino mesmo é um menino que já processou a própria família por grana, é um menino que tem ele em 2014, queixa na polícia por ele ter tido relações com menores,
por ter seduzido essas pessoas mandando fotos, nude. Então, lá, o agora mesmo começa a modus aparecer, operandi lá. que ele fez com ela. Então, que... Posso comentar, mano? Pode, mas Ela é pode que eu só terminar? queria concluir, Vai, assim. conclui, Então, essa é a conclui. alegação Isso é do legal. advogado, meio querendo agora dizer, olha, esse cara tem esse perfil, inclusive de usuário de droga, ele faz um levantamento aí de um perfil negativo dele e diz, a EG Argento não vai processá-lo e não vamos finalizar o pagamento que foi iniciado e pago pelo Anthony Bourdain, É uma e não acusação por que ela. desqualifica, Então, é precisa isso que saber ele se, fala. né, Paulinha, é uma acusação que desqualifica, né, o sujeito, cara, fica um tentando desqualificar o outro, precisa ver o que há de verdade. Vamos aí fazer a nessas linha do coisas. tempo desse brutal assédio que a Asia Argento sofreu aqui. Ela Ué, a linha recebe... do tempo? Vamos, Ela vamos, recebe vamos, importante, vamos, gente, vamos, vamos vamos, esse cara. Agora você vai ver, meu. Eu estou curiosíssimo para entender tudo que aconteceu. Tintim por tintim. Ela é uma atriz famosa nos seus 30 anos que ela tinha na época. Quantos anos ela tinha? 33. 33 anos. Ela recebe no quarto de hotel dela um adolescente com um amigo dele. Ela dispensa o amigo, fica só ela e o adolescente. Ela dá álcool pra esse adolescente. Os dois têm uma relação sexual Peraí, nesse ela dia. dá álcool. Teve É o isso que na ele história diz, também. é, Teve isso na tem história isso. também. E depois disso, ela paga dinheiro pra esse adolescente ficar em silêncio. E ela me disse que ela foi acusada porque ele mandou por e-mail, por celular, o que era? Mensagens pra ela? Mas daí você Ela não conseguiu Mas você tá crendo na O versão Brasil dele, é não isso? aguenta mais isso, sabe? Ela não foi. Ela ficou com tanto medo. Uma atriz famosa ficou com tanto medo de um jovem de 17 anos que ela não conseguiu impedi-lo de entrar no quarto de hotel dela. É por isso que eu acho, essas coisas só Cara, acontecem, olha que rolo. exige uma credulidade, fazer a gente de palhaço. Eu não tô dizendo que esse cara seja boa pessoa, também Não não deve aguento ser. mais ser enganado. Outra coisa, ela não sabia que ele era maior de idade. Olha, por essas fotos aí, meu, você não parece que o cara é um adulto, né? Você, no mínimo, pensa quantos anos tem essa pessoa, né? Então tá realmente difícil acreditar nessa história. Ela ainda jogou a reputação do namorado dela, que se suicidou de uma forma trágica, né? E jogou no lixo a reputação dele, né? Foi como se ele fosse um corno, coitado ali, que tentou, enfim. Não, acho que não corno, nem foi na mesma época, mas botou a decisão na conta dele sim, e isso de fato é um negócio complicado, né? Mas agora ela disse que não vai mais pagar e as pessoas realmente estão com bastante dificuldade em acreditar na Asia Argento. Ela perdeu um job que ela teria no X Factor Itália, ela seria jurada. A CNN tirou os episódios do programa do Anthony Bourdain, no Parts Unknown, em que ela aparecia, então a CNN tirou os episódios em que ela tava. E a própria Rose McGowan, que é a atriz que junto com ela tava bem à frente do Me Too, diz que achou muito estranhas essas alegações, que espera que sejam apuradas e que ela não seja como Harvey Weinstein e que ela arque com as consequências de atos que ela possa ter cometido aí. Mas não era, elas só transaram. Fechou, gente, só fechou. transaram. Não, Vamos pra lá. vocês verem como nós homens também somos vítimas de assédio. É um caso sério. A gente mais queria nessa idade era ser assediado por uma mulher mais velha. E eu acho que o caso da alegação também do advogado é de extorsão, né? Como se o menino tivesse Sim. a extorsão Sim, que ele sim. praticou sobre ela e o Anthony Bourdain assédio principalmente. sexual, essa é a pergunta. A gente não tem mais tempo pra mais nada agora nesse Morning Show. Vamos aos ganhadores, aproveitando aqui que passou pelo nosso programa rapidamente, né? Mesmo que rapidamente, o Cabo Daciolo. Precisando de amor, irmão. Tá. Vamos lá pro O vencedor. mundo só vai mudar com amor, gente. Tá no monte? Lê a Bíblia. Tá no monte? Tô no monte. Sabe sim. Sabe sim. Você tem cara de integrante da USAL. Paulo Henrique, o vencedor. E aqui no Twitter, a Vanessa. Vou falar com você, Vanessa. Gente, é isso aí. Por hoje é só. Amanhã a gente volta na programação da PAN a partir das 10 da manhã. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Tchau. Você ouviu Jovem Pan Morning Show,